Bom dia, professor Basotti, né? Mais uma vez aqui para nós estudarmos as parábolas, né, de Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Vamos ver se nós perdemos muito tempo, né, domingo para achar a ovelha, mas achamos. Achamos a ovelha, achamos a dracma perdida. Achamos, quem procura acha, né? Quem procura acha. E hoje nós vamos dar sequência, né, para a parábola do filho pródigo. Então, eu creio que a gente poderia fazer a leitura, né, professor, para termos clareza, né? E depois vamos tentar esmiuçar esse texto, né? Está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E este moveu-se de íntima compaixão, e correu, e lançou-se ao seu pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-o, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Ele lhe disse: Veio teu irmão e teu pai. Matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matastes o bezerro cevado. Ele lhes disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém. Amém. Então, pastor, eu fiquei pensando nessas 3 parábolas esta semana, né? Após nós termos parado aqui na segunda parábola, a gente falou de trilogia. Né? E o que eu vejo aqui a gente falou do aspecto artístico das parábolas, né? Certo. E eu estava pensando, existe também um aspecto matemático nessas parábolas. A gente tem primeiro, né? 100 ovelhas, uma perdida, 1 para 100. Depois 10 moedas, uma perdida, 10 para 1. E agora aqui fica 1 para 1. A gente chama isso em matemática de escala logarítmica, que vai de 10 em 10. Só que aqui é uma aproximação, na verdade. Né? A ovelha estava longe, teve que procurar. A moeda estava dentro de casa. E agora aqui termina, né? O ponto culminante para mim dessa parábola é o abraço. Né? Eles se abraçam, é o encontro deles. Então fica bem pertinho. Né? Então começa longe, dentro de casa, e agora um encontro realmente. Né? Então, a gente aqui vendo essas 3 parábolas, a gente falou, achados e perdidos, né? Procura e acha. Né? Então, pastor, vamos começar aqui. Eu vejo assim, essa parábola ela é tão rica que a gente vai ter que trabalhar ela versículo por versículo. Eu vou até reler aqui os 2 primeiros versículos aqui. A gente já vai começar, eu quero que já comece a comentá-los, porque é muita coisa. Vamos aqui, versículo a versículo. Diz assim, né, no 11. E um certo homem tinha 2 filhos. E aqui, pastor, a gente vai falar depois, acho que o senhor já conhece, uma versão que tem 2 filhos perdidos, um dentro de casa e um fora. Certo. Né? Então são 2 filhos. E o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda.
Aqui, pastor, eu já tenho uma pergunta para o senhor. Essa história aconteceu há cerca de 2000 anos. Né? Embora seja uma parábola, é uma história fictícia, mas ela sempre tem um fundo de verdade. Eu achei assim um pouco estranho, mesmo nos dias atuais, se um filho pedir para o pai o adiantamento de herança, isso é até considerado ofensivo, né? Porque normalmente a herança ela é dada quando o filho morre. Né? Eu fiquei com uma suspeita, pastor, que esse filho que sai de casa, ele tinha ganho a confiança do pai. Ele deveria também fazer um bom trabalho. Porque eu imagino mesmo hoje que nós somos muito mais liberais, vamos imaginar um pai que tem um filho, né, tem dois filhos, um que é trabalhador e tal, e o outro é aquele que chega em casa tarde da noite, chega embriagado, bateu o carro, né? Quer dizer, é como se nós que usou droga. Quer dizer, se um filho desse pedir um adiantamento de herança, aí o pai vai dizer não. Né? Então, eu não sei, a impressão que me dá é que esse filho, na verdade, vai aparecer os defeitos dele logo em seguida, certo. Mas a impressão que tem, pela lógica, esse pai só adiantou porque ele achava que o filho ia ser um empreendedor, ia sair lá da fazenda, ia para uma cidade grande, ia começar um grande negócio. Eu acho que eu vi que na cultura oriental, esse tipo de atitude é considerado ofensivo. Até aqui, quer dizer, seu filho te diz que tem um filho, fala, pai, eu quero a minha parte, quer dizer, né? Como é que o pastor vê essa atitude do pai aceitar essa proposta do filho? Que para mim foi uma proposta indecorosa. Sim, sim. Então, primeira coisa, professor, aqui, o título, né, esses títulos que nós temos, né, das chamadas perícopes, essas divisões, algumas Bíblias têm, outras não têm, mas essas perícopes, no caso aqui eu utilizo a Bíblia Revista Atualizada, ela traz assim, a parábola do filho pródigo. Ou seja, como se a ênfase fosse no filho mais novo, certo? Algumas traduções trabalham assim, a parábola dos dois filhos, porque o texto começa assim, ele tinha dois filhos, um homem tinha dois filhos, né? Alguns apresentam como a parábola do pai amoroso. Tanto é que a expressão pai aparece 12 vezes nessa perícope. E eu acho que 2, 3 vezes apenas filho. A proporção é bem menor. Isso, 3 vezes parece que filho, e aí vai, né? Tem uma parte do filho mais novo, uma parte do filho mais velho. Isso, tal. Né? A palavra pai aparece aí 3, 4 vezes mais. O filho, no caso mais velho, vai aparecer 2 vezes, né? Aí a ênfase maior, né, vai ficar, depois do pai, vem para o filho mais novo, né? E realmente, não era comum. O filho, porque se o filho, para ele herdar, o pai deveria morrer. Essa seria a lógica da coisa, né? Mas de certa forma ele está sendo indiferente ao pai, né? Por mais que a gente não sabe a vida pregressa dele, o que ele fez, o que ele não fez, nós estamos vendo o que ele está fazendo, né? Então, o que nós temos que analisar, nós estamos analisando o que ele fez, né? O que ele está fazendo, não o que ele fez ou o que ele vai fazer, mas o que ele fez foi uma atitude que revela que talvez ele estivesse alimentando isso no seu coração já há tempos, né? Alguém disse assim, que talvez assim, se eu caio agora, né, mas na verdade eu já vinha caindo, porque ele usa uma expressão assim, se você está andando na rua, né, e tropeça, você não cai onde você tropeçou, né? Como dizia a minha avó, sai cair catando cavaco, vai cair lá na frente, né? Então esse rapaz, ele já vinha caindo de alguma forma, né? Quando a gente usa a expressão, o fulano caiu, ele não caiu naquele dia, ele já vem caindo. Algumas situações na vida dele já foi trabalhando para mudar. Essa sua impressão é que ele aparentava, porque eu estou dizendo, nenhum pai, em qualquer época, daria um adiantamento de herança se não houvesse uma confiança que o filho iria... não passava pela cabeça do pai que seja daquele momento que o filho ia fazer tudo aquilo que ele faz, que nós sabemos que ele vai fazer. Sim. Então, a impressão que me dá assim, do coração dele, ele já estava com ideias muito ruins. Mas, assim, o dia a dia dele foi suficiente para o pai acreditar que ele ia fazer algum empreendimento. Eu não acredito que o pai, se ele fosse aquilo que ele aparentou, o pai não daria a herança, não adiantaria a herança para ele. Não, realmente, professor Basotti, um pai, né? Então, mas nós temos que entender a parábola, né? Por isso que a ênfase está no pai, porque o caráter do filho está sendo revelado ao ele pedir a herança, né? E o caráter do pai está sendo revelado ao ele dar essa herança.
Ele poderia, nessa época aqui no Império Romano, nessa época aqui, o pai tinha até o poder de vida e morte sobre o filho. Ou seja, ele poderia matar o filho, não iria preso, enfim, né? Porque havia, ou seja, o filho seria uma possessão, uma propriedade do pai, né? Agora, nesse ponto aqui, o caráter do pai, nós temos que ver isso, né? Ele sempre, lógico, espera o melhor, deseja o melhor, tal, só que em nenhum momento, né, se nós olharmos para a vida deste pai como Deus, né, a figura de Deus, Deus nunca nos violenta, Deus nunca vai nos obrigar a nada, né? Então, esse pai é tão amoroso, né, que ele fala assim, talvez hoje algum pai pode falar assim, não, eu vou dar a herança, ele vai quebrar a cara lá na frente. Eu não creio que o pai, pelo caráter dele, desejou, não, ele vai quebrar a cara e vai voltar. Não, eu creio que em nenhum momento ele pensou isso, né? Então aí ele reparte, e vamos, né, já avançando um pouquinho, ele reparte entre os dois, né? Ó, e lhes repartiu os haveres, repartiu entre os dois, né? E aí que vem, no caso, o filho mais novo levou 1/3 da herança. O mais velho fica com 2/3. Era a lei em Levíticos. A lei. Levíticos 21. Isso, a lei dizia isso, né? E no caso, o filho mais velho, na verdade o pai continua usufruindo de todos os bens, né, enquanto está vivo, né? Ou seja, no caso ali o filho mais velho, ele não ia se despojar das coisas materiais. Aí entra a questão financeira, dinheiro, né? A questão monetária. O filho, na verdade, leva dinheiro. Ele não se desfaz das propriedades. As propriedades continuam sendo usufruto do pai, continua fazendo parte. E foi a parte dele em dinheiro. Do patrimônio da família, né? Pastor, só eu acho que lá no final, a gente sabe que o filho mais velho vai reclamar, mas a gente já percebe aqui que não tinha razão de reclamar, que a parte dele não foi afetada. O que o irmão mais novo levou foi a parte que era dele. Então, quer dizer, aquela reclamação que ele vai fazer no final não faz sentido. Quer dizer, Não procede. Não procede que ele não foi prejudicado financeiramente. Não. Tanto é que o pai, né, fala, tudo que eu tenho é seu. Na verdade é seu. É verdade. Quando o pai morrer, você isso, Então, nós vemos aqui, primeiro ponto, né, o caráter do filho mais novo é revelado e também o caráter do pai, né? Mais para frente, nós vamos perceber o caráter do filho mais velho, né? Ou seja, é o que Jesus fala, professor Basotti, não tem nada que esteja escondido que não venha à tona, né? Num momento ou no outro, né, a pessoa acaba se mostrando, né? Até tem aquele ditado assim que você pode enganar algumas pessoas por um tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo inteiro, né? Ou seja, num certo momento foi revelado o caráter do filho. A impressão que me dá é que é uma coisa rápida, que aqui ele já diz assim, já repartiu, no 13 já, né, no segundo versículo já aparece assim no final, vivendo dissolutamente, quer dizer, parece assim que já estava dentro do coração dele que ele ia torrar a grana mesmo, lá sim, né? Porque falar, e esse dissolutamente, eu entendo assim, desregradamente, né? Isso, não, sem ter nenhum tipo de regra. E é interessante essa palavra, né, que me chamou a atenção, que dissolutamente no grego é a palavra azotos, que ela tem uma interpretação, né? Porque eu sempre falo, tem tradução literal, tem interpretação da palavra, enfim, aonde ela está, no contexto que ela está, e numa interpretação de azotos sem discernimento. Então, você, no caso ali, né, ele não pensou no amanhã, falando, eu tenho 10, vou gastar 2, guardo 8, no outro dia eu tenho 8, eu vou gastar 5, guardar o restante, enfim, sem discernimento nenhum. Então ele não conseguiu discernir, perceber, né? A palavra discernimento, no grego também numa interpretação, professor Basotti, tem a ideia assim de luz, ou seja, trazer para a luz, né? Então, por exemplo, assim, não sei se você já teve essa experiência, né? Você entra num quarto escuro, lá na sua casa, e de repente você vai ver alguma coisa, pensa que é um bicho, né? Aí quando você acende a luz,
é a meia que você jogou lá no canto, lá, sapato lá, não sei o quê. Mas, quer dizer, naquele primeiro momento, né, ao tocar alguma coisa num quarto escuro, você se assusta. Mas quando vem a luz, dissipa todo aquele medo, todo aquele receio, enfim, né? Então faltou luz para esse rapaz, faltou discernimento para ele, no relacionamento que ele estava tendo com o pai, né? No relacionamento familiar que ele tinha. Aqui não aparece, né? Mas pressupõe, né, que então numa família tem a mãe, tem o pai, tem os irmãos, o irmão lá, enfim, tem outros agregados, né, que eram os empregados, ou seja, era uma harmonia e ele não discerniu isso. Porque muitas vezes nós achamos que, né, como diz o ditado, a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Né? E aí, então muitas vezes nós partimos para um caminho errado. Um caminho errado. E esse foi o que aconteceu com esse rapaz, né, o mais novo. O senhor falou da parte grega, da origem grega da palavra, mas assim, em termos práticos, a ideia que me dá é a seguinte: ele caiu na farra mesmo, era mulher, era jogo, era bebida, era droga, tudo aquilo que, né, foi vida assim, louca, mano. Foi uma vida vida louca, é isso. Uma vida louca. Caiu na gandaia, caiu na gandaia. Foi, né? Por quê? Porque ele não discerniu. Quando você não tem discernimento, você não pensa, você não tem uma vida de reflexão. Né? Porque pensar dói. Né? Pensar exige coisas, né, de nós. Né? E ele não conseguiu essa reflexão. Não, vou curtir o momento, seja lá, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí foi embora, né? Então, realmente, aí ele sem discernimento, ele gasta. Aqui no 14, pastor, eu achei interessante, me chama a atenção, que eu vi uma época agora de crise econômica, né, em função dessa virose. Diz assim: e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidades. Eu vejo que quando o indivíduo entra numa situação financeira difícil, já é difícil. Mas quando todo mundo em volta também está em situação financeira difícil, aí fica mais difícil, do que a chance de ele ser socorrido é menor. E depois ele estava numa terra, ele era um estrangeiro naquela terra. Então, quer dizer, você tem 3 agravantes, eu fiquei pensando nisso, né? Ele acabou o dinheiro dele, né? Ele está numa terra estranha, que ele é estrangeiro, e as pessoas ao redor também, houve uma crise econômica muito grande. Então, tudo isso, que de repente, todo aquele momento histórico se volta contra ele. Sim, e a gente vê aqui que esse jovem, que ele não é metodista. Porque se ele fosse metodista, teria lido Wesley. Porque o Wesley fala assim: ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder e doe o máximo que você puder. Né? Então, ele teria sido econômico. Né? E realmente, professor, não no sentido assim de nós sermos avarentos, né? Porque a avareza é pecado, né? Porque a pessoa avarenta, ela idolatra o dinheiro, o mamon. Né? Mas também nós temos que ser prudentes com os recursos que Deus nos dá. Bons mordomos. Quem sabe, né, quando falamos da mordomia cristã, ou seja, nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. Né? Tem muitas pessoas que passam necessidades, né? E aí então você vai analisar, ou seja, ele tinha, fala, Deus me abençoou, mas espera um pouco, Deus deu o dinheiro para ele, era para ele pagar uma conta, e ele foi lá e comprou um óculos novo, um óculos de sol novo. Ou seja, ele foi imprudente. Não é que ele não tenha recurso, ele não soube administrar o recurso que ele tinha. Bom, pastor, então eu vou ler aqui novamente mais 1 ou 2 versículos que falam da continuação. Quer dizer, acabou o dinheiro dele, todo mundo em volta em crise econômica. No 15 diz assim: e foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos. Eu estava me lembrando aqui, pastor, enquanto li isso aqui, que na semana passada o senhor falou que cuidar de ovelhas já não era uma coisa, grande coisa, né? Era considerada uma atividade imunda. Agora, que criar porco para um judeu, então aí realmente a coisa ficou muito pior ainda, né? Porque o judeu ele não come a carne de porco, né? E daqueles animais lá em Levíticos, né, o porco ele é considerado um animal imundo. Né? E além disso, então, eles colocam assim: não comer, e quem comesse ou criasse, quer dizer, era uma pessoa amaldiçoada, quer dizer, é uma pessoa que não tem nada de Deus. Né? Então aqui nós vemos que, como a Bíblia diz, né, professor, um abismo chama outro abismo. Né? Quer dizer,
ele vai se afundando, ele sai da casa do pai, depois já vem a crise financeira, né? E é isso que a gente tem que estar atento. Eu tenho que estar sempre em sintonia com o pai, porque eu não sei em que momento vai vir a crise. A crise sempre vem, só que nós não temos a agenda, né? Porque se imagina, ele fala assim, professor, mês que vem você vai ter uma crise. Então você já se programa para a crise, mas não, a crise faz parte da vida, ela vem assim de uma maneira que nós não sabemos quando, nem tal. Então eu tenho que estar sempre preparado, né? Numa outra parábola nós vamos falar do azeite das virgens lá, da prudente, que elas tinham uma reservinha, né? E aqui nós vemos que ele não tinha reservinha nenhuma, né? Então ele vai se agregar e o único trabalho que ele encontra é esse. Pastor, nós sabemos que daqui a pouco ele vai se reconciliar com o pai, com o meu livro, mas eu fiquei pensando o seguinte, tudo bem, acabou o dinheiro, ele foi cuidar dos porcos, né, vai passar fome, né, como nós vemos aqui, mas eu fiquei pensando, talvez ainda podia ter uma coisa pior com ele. Uhum. O dinheiro não ter acabado, ele estava na farra e de repente a morte chegou lá. Então, às vezes a gente pensa assim, mas que situação do cara ter que cuidar de porco. Mas isso começa aí, a partir de agora, a abrir um caminho para reconciliar com o pai. Eu fico pensando, muitas vezes a pessoa está passando um aperto muito grande nessa época de crise agora. Sim. Então eu vejo assim, épocas de crise financeira podem também ter uma oportunidade de retornar à casa do pai. Certo. Então, quer dizer, foi uma tragédia que aconteceu com ele aqui, acabar o dinheiro, e a única coisa foi cuidar de porco. Foi. Mas se não tivesse acontecido, acho que poderia ter sido pior ainda, se a morte alcançasse ele. Naquela época que ele estava ali na orgia, na farra, aí a chance de reconciliação com o pai teria acabado. Então, com certeza. Acho que muitas vezes aquelas dificuldades que o indivíduo atravessa, né? Porque aqui ainda continua assim, né, pastor? E desejava encher isso. Estamos com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Ele chegou num ponto que o porco valia mais do que ele. Sim. É isso mesmo, pastor? Certo. Porque assim, ele perdeu a herança. Perdeu o status social. Vamos dizer assim, torrou ele. Torrou. Perdeu, gastou. Torrou. Tal, mas ele não tem mais grana. Isso. E hoje, né, naquele tempo e hoje ainda, né, se você tem grana, você tem amigos. Se você não tem grana, você não tem amigos. Outra coisa, ele perdeu o status social. Ele já não era convidado para mais nada. Ele perdeu a boa consciência e ele perdeu a reputação. E uma coisa assim, tudo isso aí a gente fala assim, puxa, perdeu tudo isso e tal. Mas uma coisa boa que ele perdeu foi a arrogância. Porque se ele não tivesse perdido a arrogância, ele não iria cuidar dos porcos. Então aqui já começa o trabalho de restauração desse homem. Quando ele vai cuidar dos porcos, já está começando. Sim, porque imagine, olha um processo de restauração de caráter. Porque você fala assim, eu não vou me sujeitar a esse tipo de trabalho. Não, ele tem uma necessidade e ele talvez ali falou assim, ele começa a perceber, fala, poxa, mas diante da cultura dos meus pais, a minha cultura, eu estou fazendo um trabalho indigno, um trabalho tal, mas é o que eu tenho. Então ele se sujeita, então ele perdeu a arrogância. Ele perdeu aquele orgulho que ele tinha, talvez, de chegar, pagar rodada de bebidas para os amigos e de se mostrar como o melhor, o bom e tal. Agora não, ele se despojou, porque senão ele não teria ido lá. Então aqui começa o trabalho, eu vejo aqui começa o trabalhar de Deus. Porque muitas vezes as pessoas perdem tudo, professor, mas continuam arrogante ainda. Eu tenho visto muito um comentário assim, ele perdeu os amigos. Ele não perdeu os amigos, ele não tinha. Na verdade, descobriu que não tinha. Na verdade, os amigos ele não tinha. Acabou o dinheiro. Aqui, inclusive, aproveitando aqui, tudo que o senhor falou está apenas um pequeno trecho do 17. Assim, e caindo em si. Quer dizer, todo esse processo, então, de sofrimento, ele cai em si. Ou seja, ele vê qual é a realidade dele. Quer dizer, que os amigos não eram amigos, né? Que tudo aquilo girava em torno do dinheiro que ele tinha. Quando acabou o dinheiro, ele ficou com os porcos. Sim. Eu vejo, pastor, que isso representa esse filho pródigo nessa fase da gastança, representa muitas pessoas hoje, que acham que têm amigos, que acham que são importantes, mas por trás de tudo aquilo está o dinheiro. Quando o dinheiro vai embora, eu já vi muitas pessoas assim que perderam tudo, e a pessoa sofre muito, fala, mas eu pensava que o fulano era meu amigo, eu pensava, quer dizer, então... Mas esse cair em si, pastor, me lembra muito, nós falamos de trilogia na semana passada,
Naquele filme do Matrix, não sei se você assistiu o Matrix, tem uma cena em que é oferecido para o Neo, né, que é o herói da história, duas pílulas, uma pílula vermelha e uma azul. Sim, sim. Na azul ele continua aquela vidinha dele de ilusão. Se ele tomasse a vermelha, ele ia ver qual era a realidade dele. Né? E quando ele ingere aquela pílula vermelha, ele vê que ele estava numa vida assim de escravidão. Né? Então eu acho que é mais ou menos o que aconteceu aqui. Quer dizer, ele tomou a pílula vermelha. Quer dizer, tomou a pílula vermelha Matrix. Quer dizer, exato, do Matrix. Ele caiu na real. Caiu na real. Eu acho que muita gente, pessoas hoje, estão numa ilusão e só quando passa por menos que cai na real. Eu acho que pior que cair na real é não cair na real. Sim. Porque assim, eu sempre me chama a atenção, né? E eu sempre digo, né, nos aconselhamentos pastorais, enfim, né, nos acompanhamentos que nós fazemos, né, mesmo na minha formação de psicanálise, quando a gente trata as pessoas, acompanha as pessoas, né, eu uso essa expressão, tem que cair em si. Que a mudança começa quando você tem a percepção da realidade. Ou seja, você fala assim, não quero mais ilusão. Porque nós nos tornamos bobos duas vezes, né? Primeiro quando se ilude, porque se você se ilude vai se desiludir, cedo ou tarde. Né? E aí então, no caso, nós tomamos, né, não as pílulas ali do Matrix, né, mas nós tomamos, né, a consciência de que existe uma vida muito mais profunda do que nós estamos vivendo naquele momento. Né? E aí olha que diz, né, professor, no versículo, né, 17. Então, caindo em si, disse. Aí ele fala, quantos trabalhadores do meu pai? Ou seja, ele começa agora a olhar para o caráter do pai. Ou seja, como que o pai trata os trabalhadores, como que o pai alimenta os trabalhadores, como o pai tem, vamos dizer assim, ele é um patrão humanizado, né? Que trata justamente cada um dos seus funcionários. Ele não é um déspota, não é uma pessoa que oprime o seu empregado. Né? Ele falou assim, puxa vida... É o 17 diz assim, pastor, ó. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Ou seja, na casa do pai há fartura. Sim. Por quê? Porque ele agora, ele consegue ver o pai. Quem é realmente o pai? Né? Muitas vezes, professor Basotti, dentro da igreja as pessoas não conseguem ver o caráter de Deus, o amor de Deus. Por isso tem aquelas expressões, né? Pessoas falam assim, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não me ama, e por aí vai. Então, pastor, aqui o que me chama a atenção também é que ele prepara um discurso. Parece que ele vai assim, eu tenho a impressão que ele escreveu no papelzinho o discurso, né? Ele vai se encontrar, ele decide, né? Ele diz assim, ó, levantar-me-ei, ele caiu na real, né? Tomou a pílula vermelha, né? Levantar-me-ei e irei com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. E eu acho bacana aqui que ele entende que o pecado dele não foi só contra o pai, né? Mas assim, um pecado muito maior, envolvendo toda a religião que ele tinha, possivelmente o judaísmo. Né? Então, quer dizer, ele vai com o discurso pronto já, quer dizer, ele cai na real e toma a decisão. E aqui, pastor, eu vejo uma diferença das parábolas anteriores. A ovelha perdida sabia que está perdida, né? E não conseguia voltar para casa. Né? A moeda que está perdida nem sabe que está perdida. Aqui ele sabe que está perdido e decide voltar para casa. Né? Então, é uma situação um pouco mais avançada, digamos assim. Certo. Por que ele fala assim, já não sou digno, né? Primeiro ele peca contra Deus, contra o Pai, não é digno de ser chamado filho e tal. Porque os mandamentos, professor. Essa é a nossa condição, pastor. Nós também não somos dignos de ser chamados filhos. Se for aplicar a lei bruta, sem deixar de lado misericórdia, graça, sim, a situação não é diferente dele. Então, só que aí primeiro assim, ele fala, pequei contra Deus e contra o meu pai. Por quê? A Bíblia diz, nos mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Isso. Honra. E quando ele pede a herança, ele desonrou o pai dele. Talvez até a vizinhança, né? Não sei se o Ibope foi lá fazer uma pesquisa lá. Com certeza. O que vocês acham em relação ao pai que deu o dinheiro para aquele filho, né? Tal, você acha certo ou não acha certo? Enfim, ou seja, ia ter muitas opiniões, mas o pai não olhou para as opiniões
ele simplesmente amou o filho e amou até o fim, porque quando o filho retorna, ele abraça e recebe o filho novamente em casa. Ou seja, Deus ele não vai olhar para a opinião do público, nem para a opinião de Satanás. Deus nos ama e ele quer restaurar. Esse é o trabalho de Deus, né? Só que é o seguinte, ele parece que ele está ensaiando um discurso, né? Ah, eu vou fazer isso, tal, tal. Mas no versículo 20 fala assim, levantando-se foi. Né? Porque muitas vezes nós ficamos no discurso. Isso. Ah, eu vou pedir perdão, agora vai ser diferente, tal, tal. Mas nós não nos levantamos. Né? Nós não tomamos uma posição. Ou seja, essa expressão levantar-se aqui tem a ideia de ressuscitou. Ou seja, ele percebe que ele estava morto em delitos e pecados. Que o pecado o afastou do Pai. Que o pecado o afastou, digamos, da convivência, né, humanizada pela graça, porque agora ele está ali no meio de animais. Né? O pecado traz para nós esse lado visceral, animalesco, né? E aí Deus vai restaurar. Vai trazer ele para o convívio, né, das pessoas, da família, enfim. Mas ele caiu em si, pensou, refletiu, se levantou e foi. O que eu acho bacana, pastor, é provável que ele tenha ensaiado para falar com o pai, porque ele foi pedir herança. Lá ele usa a palavra dá-me. Aqui ele usa faze-me, né? Aí eu fico pensando em que fase nós estamos em relação a Deus. Nós estamos na fase do dá-me ou faz-me? A gente, na verdade, quando ora, dá isso. A nossa oração, Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz, faz de mim um missionário, faz de mim. Nós, muitas vezes, estamos na fase. Então, ele passa de uma fase para outra. Ele começa com o pai, dá-me. Agora ele fala, pai, faz-me. Então, houve uma mudança no próprio verbo, né? De dar para fazer. Sim. É uma diferença muito grande. Né, e aí ele percebe que realmente a sujeição ao pai não o torna menor. A sujeição ao pai o torna filho. Né? E ele é aceito como filho, embora tudo aquilo que ele fez merecesse um castigo, merecesse... Né? Agora, professor, vamos analisar assim, né? Porque tem alguns grupos, né, que falam assim que aqui, né, vamos dizer assim, de certa forma, não houve um tratamento do pecado, enfim, tal, né? Mas vamos analisar de uma maneira simbólica, tá? A gente já falou dos pais da igreja, principalmente Orígenes, né, que começa com a questão da interpretação, né? Tanto que cada evangelho, talvez o senhor já viu isso, cada evangelho é representado assim por um animal. Né? Sim, lá em Apocalipse capítulo 4 tem os 4 animais. Isso, por exemplo, o evangelho de João seria a águia, uma visão mais profunda, mais alta e tal. Marcos é o servo sofredor, é o novilho que está lá. Isso. O homem é Lucas, né? A face de homem. Então, no caso de Lucas é o touro, é o bezerro. O homem parece que é Lucas não, no caso aqui... Mateus é leão, o evangelho do rei. Isso. A águia, a visão mais longe é João. Né? Uhum. E aí você tem o bezerro e tem a face de homem. Né? Então, essa aqui representa para nós, no caso, né? Mateus é homem, o leão, o evangelho do Marcos rei. É leão. Né? O João é águia e Lucas é o bezerro. Né? Então, uma das primeiras atitudes do pai manda matar o bezerro. Né? Numa conotação que nós pegamos... Bezerro cevado, quer dizer, aquele que é o especial. Que está preparado para uma finalidade. Não é um cabritinho, não. Não é qualquer um. Cabritinho. Já é uma coisa... Então, nós podemos analisar, entendeu? Numa interpretação, né? Pois lá no livro de Hebreus, que fala sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Quer dizer, de certa forma está tendo aqui um derramamento de sangue. É uma reconciliação com derramamento de sangue. Então está tendo, ou seja, não está banalizando o pecado aqui. Ele foi para lá, dissipou e tal, está voltando e tal. Entendeu? O pai não fez vista grossa, ele reconhece tudo aquilo que o filho fez. Né? Mas o seu amor é muito maior. O que eu acho bacana aqui, pastor, eu fico imaginando assim, aquele pai tem a fazenda lá, ele olha lá longe, assim, todo dia. Já tem notícia que o filho está gastando dinheiro na farra, aí chega a notícia aí. A notícia ruim corre. E ele olha lá, e um dia ele olha assim, e vê lá assim, aquele cara ali é meu filho, porque talvez ele chegue sujo, estava cuidando de pouco, sem tomar banho, tenha andado
muito, talvez tenha até perdido a sandália que ele já tinha, né? Então, quer dizer, o pai reconhece o filho de longe, né? E aqui é interessante, pastor, me chama a atenção, é que quando ele está falando, o pai interrompe ele, o pai não quer saber a história dele, né? E para mim, pastor, quando a gente fala da trilogia, são 3 parábolas, no meu entendimento, sim, o ponto culminante dessas 3 parábolas é esse abraço que a gente vai ter aqui agora, sim, que é o abraço da reconciliação. O pai não quer saber se o filho gastou ou não gastou, se ele está cheirando porco, ele já está cheirando porco ali, chiqueiro de porco, mas o pai abraça. Então, eu vejo assim, a gente pega, por exemplo, assim, João 3,16, é a expressão do amor de Deus em palavras, em texto. Mas esse abraço, para mim, é a imagem do amor de Deus na Bíblia. Eu não consigo imaginar uma outra passagem, talvez, em que a expressão do amor de Deus é tão forte, né? Deus não quer saber o seu passado, o que você fez, o que você foi, o que você voltou. Então, esse abraço para mim, essa espera e esse abraço, né? Aliás, as 3 parábolas até o final feliz. A ovelha é achada, a dracma é encontrada, sim, e o filho retorna ao lar, né? São 4 faixas, já que o senhor falou em 4 evangelhos aí, né? Quer dizer, primeiro você perde, aí você procura, aí você acha e tem a alegria de ter encontrado. São os 4 elementos que vão ser presentes, né? E para mim isso é um ponto alto, né? Essa semana, pastor, eu estava ouvindo o Bolero de Ravel, não sei se você já ouviu essa música clássica, assim, pam, 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 pam. É uma música que ela tem o mesmo ritmo, né? Mas assim, vão entrando, se começa com a flauta, aí no final entra até tambor entra aí. O ritmo se mantém, mas o som vai aumentando. Então a apoteose. Vai crescendo. Vai crescendo. A impressão que me dá é que também essas 3, uma obra de arte que vai crescendo, e aquele momento em que a música está mais alto, o som, é o momento do abraço. Para mim é o ponto culminante dessa trilogia. Essas 3 parábolas, né? É o ponto alto. Professor, uma coisa que parece meio contraditória, né, que a gente vai colocar, mas é uma coisa assim para se pensar, né? Jesus, ele não morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por nós. E quando ele morreu por nós, aí ele trata essa questão do pecado. Né? Porque muitas vezes, assim, se você fala ele morreu pelos pecados, né? Então, tudo bem, aí ele tirou o pecado do mundo, ele tira o pecado do mundo, mas o objetivo é a reconciliação. Né? Por isso aqui o pai, ele não é que ele não está levando em conta a questão do pecado, ele está levando a questão... por amor, para dizer. Isso, e o amor dele é para a reconciliação. Né? Tanto olha aí, né? Nos versículos 22 ainda, né? O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa. Ou seja, talvez ele estava com uma roupa suja, até cheirando, porco. De porco. Porco Rabanne, aquele perfume, o porco Rabanne, né? E aí o pai falou, não, ou seja, se vai dar uma roupa limpa, vai dar um banho, ele vai tomar banho também, vai tomar um banho, tirar todo aquele odor, né, do porco Rabanne, e aí ele vai então receber roupas novas, ou seja, está restaurando a dignidade, né? Está dando a ele honra. Isso representa a roupa, né? A túnica ali, ou seja, está devolvendo a honra. Ele havia perdido essa honra, né? Mas o pai devolve. Ele não fez nada por merecer, né? Porque a vida cristã não é merecimento, é uma atribuição. Deus nos atribuiu a graça, o amor e tal, nós não merecemos. Né? Infelizmente, eu não sei em que momento, né, nós começamos, Paulo diz, né, começamos no espírito e terminamos na carne. Ou seja, no começo a gente começa, Deus é bom e tal, daqui a pouco fazendo, Deus tem a obrigação de me abençoar, porque eu sou servo. Volta para o dá-me, né? Dá-me. Ao invés de faz-me, é o dá-me. Voltamos, né? Ou seja, é o contrário, o filho sai do dá-me a herança, depois faz-me um servo, né? E nós invertemos, nós começamos como servo e depois, Senhor, me dá a minha parte, me dá a minha herança, me dá isso. Né? Ele também devolve as sandálias, vamos pôr sandálias para ele. Né? Ou seja, os escravos não usavam sandálias, provavelmente ele estava descalço. Ou seja, aqui há uma diferenciação, então você é diferenciado porque você é filho. Por isso que Jesus fala para aquela mulher sirofenícia, não que ele estava menosprezando ela, mas ele disse, eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aqui então Jesus
nós vemos que o pai devolve para ele um diferencial. Agora você vai andar de uma nova maneira. É um novo andar. É o andar agora com as sandálias. E o anel, a autoridade. Né? Ou seja, ele está restituindo a autoridade. Ou seja, aquelas pessoas que estavam servindo o pai iam perceber que agora também serviriam o filho. Porque ele foi restaurado. Ele não ficou lá no cantinho, ele não ficou remoendo as coisas, né? Por quê? Porque o pai restituiu. Né? Essa é a graça de Deus. Bom, então, pastor, resumindo tudo que o senhor falou, que nós conversamos aqui, pegando essas 3 parábolas, que é uma obra de arte, né? Eu até vejo assim, pastor, a gente falou em trilogia, tem Pai, Filho e Espírito Santo. De uma certa forma, eu penso assim, que aquele pastor que procura a ovelha perdida e que sacrifica por ela, está representando de Jesus, Jesus que vem do céu, deixa os anjos e vem aqui, né? Aquela mulher procurando aquela moeda perdida, representa o Espírito Santo que vai, né? Que faz aquele trabalho de varredura, né? E finalmente, né, quando a gente chega aqui no Pai, é o próprio Deus, né, que também ele se humaniza aqui ao ser representado por esse Pai, né, que está de braços abertos. Sim. E eu aprendo aqui, pastor, que para todos aqueles que estão afastados da igreja, que um dia já estiveram aqui ou que nunca estiveram aqui, né, Deus está lá no portão do céu, olhando para esta pessoa, esperando, né? Por isso que eu acho que o mais importante aqui, pastor, é esse cair em si, cair na real. Né? Então, eu acho que para aquela pessoa que está passando um momento difícil hoje, né, que está começando a cair na real nesse momento em que muitos perderam o emprego, muitos empresários estão com suas lojas fechadas, de repente, né, a pessoa começa a perceber né, que tem que ter alguma coisa a mais do que aquele dia a dia para poder se alimentar. Até o senhor comentou aqui na semana passada sobre aquele artista que suicidou, né? Sim. Eu acho que tem 2 cair na real. Até na carta que aquele artista escreve, ele fala, né, não valeu a pena ter vivido. Né? Então eu vejo assim, uma pessoa que vive sem a perspectiva de Deus, não estou condenando ele, né? Deus tem misericórdia dele. Né? Mas assim, quando a pessoa cai na real e não tem uma perspectiva de Deus, sim, a atitude suicidar, eu nem sei se seria uma coisa dentro daquela visão de mundo, parece que não tem muita alternativa, né? Mas quando o indivíduo cai na real e tem uma perspectiva de reencontro com Deus, uma perspectiva de restauração, esse texto fala de amor de Deus, fala de restauração também, né? Você que está distante, você que está muito tempo, né, longe de Deus, Deus está o quê? Como é que Deus está olhando para você? Não está condenando você, ele está com aquele Pai esperando de braços abertos. Né? Sim. Então, nós chegamos ao momento máximo que é o abraço, a reconciliação, o sacrifício, né, pastor, do bezerro cevado, né? E aí já vem chegando o irmão mais velho, né? Aí, pastor, como é que fica? Então, eu creio que vamos deixar para falarmos do irmão mais velho, e ainda tem outras coisas que nós vamos poder abordar dentro dessa parábola, porque ela é muito rica, né, para a gente esgotar hoje. Né? Pastor, desculpa assim que eu fiquei até pensando, eu não sei não, viu, se eu fosse seu irmão mais velho, se eu ia receber, entrar em casa, estava a festa rolando lá, pode te matar, eu nem sei se eu ia entrar, vou pensar nisso, pastor. Eu vou deixar isso aberto então, para a próxima semana, mas eu não sei, eu ainda estou bem na dúvida se eu entraria. Pô, o cara gastou tudo na farra, chega e faz uma festa para ele. Bem pensado. Então, vamos deixar para quem está nos assistindo também essa pergunta. Você entraria para a festa, para receber o irmão mais novo? Domingo nós continuamos esse estudo.